Fazer a exposição dessa passagem lá de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 5. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 5. Se for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus aqui nessa passagem. Jesus está aqui no processo de discipulado, treinando os seus discípulos e dando a eles algumas lições que são preciosas para a vida deles, para a vida da igreja do Senhor também. Então eu queria que você pudesse atentar comigo aqui para esse episódio e nós vamos então entender melhor o que é que Deus está falando aqui. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 18, do versículo 1 ao 5. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Pai, te pedimos ajuda-nos, Senhor, na compreensão da Tua palavra, ilumina, Senhor, as nossas mentes, para que possamos aqui discernir aquilo que o Senhor está comunicando. Pai, eu te peço, seja com a Tua igreja, seja comigo, tenhas misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa, para entender o que Jesus está falando aqui nessa passagem, e a primeira coisa que precisamos entender é que não é pecado buscar um lugar de destaque no reino de Deus. Não é pecado você desejar e querer a aprovação de Deus, de maneira que Deus olhe para você e coloque na sua vida, através da sua vida, Ele revele o padrão que Ele deseja para a vida dos seus irmãos. Quem não quer isso? Quem não quer um lugar de destaque? Quem não quer, em outras palavras, ser maior no reino de Deus? Maior no reino de Deus. Irmãos, isso não é pecado. Contudo, embora sabendo que isso não seja um pecado, muitas vezes acontece que nós erramos em querer ser grandes no reino de Deus, porque nós buscamos um caminho errado, porque nós não trilhamos o caminho para a grandeza, porque nós escolhemos um caminho que não foi aberto por Deus, mas um caminho que queremos abrir na força do nosso braço, na força da nossa inteligência. Então, buscar a grandeza no reino de Deus, nós devemos buscar isso. Devemos buscar o lugar de influência, sim, devemos buscar, mas da maneira como Deus quer. Irmãos, para ser grande aos olhos de Deus, é preciso ter uma virtude que é a porta de entrada no reino de Deus, e esta virtude chama-se humildade. Alguém já disse, com razão, que humildade é uma daquelas virtudes que na hora que nós dizemos, eu tenho, eu perco. A humildade, irmãos, é algo que nós precisamos buscar. E humildade não é o que muitas vezes alguns se enganam, achando que humildade é se vestir de uma forma simples, que humildade é não reconhecer suas próprias qualidades. Conversava com alguém esses dias e a pessoa estava preocupada porque dizia: eu sei que eu faço isso bem, mas eu tenho um problema para reconhecer isso. E ela achava que no ato de humildade, o que é que ela deveria dizer? Que não sabe fazer bem, que não sabe fazer aquilo. Isso não é humildade, irmãos. Humildade requer de nós um conhecimento verdadeiro do que nós somos e do que nós fazemos, e muitas vezes tem coisas que nós fazemos tão bem que nós não temos por que dizer: eu não faço isso aqui, eu não sei fazer isso. A gente precisa dizer: graças a Deus, porque Deus me capacitou e eu tenho feito e buscado melhorar dia após dia.
Meus irmãos, eu gostaria de refletir conosco, com vocês, sobre a humildade cristã. Não a humildade segundo os padrões aí de fora, mas humildade segundo Cristo Jesus nos ensina. E essa passagem que nós acabamos de ler traz essa lição maravilhosa que Jesus ilustra para nós o que é essa humildade que nós precisamos ter, que nós que somos seguidores dele, precisamos seguir. Meus irmãos, precisamos aprender a humildade que ele nos ensina. E Jesus nos ensina que a nossa grandeza está na dependência de Deus. Porque o que é humildade, senão um ato de dependência? E quem é que depende? Aquele que reconhece a sua pequenez. Humilde é aquele que se dirige a Deus e diz: Senhor, eu não posso, tu podes. Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Senhor, eu posso fazer algumas coisas, mas tu podes fazer tudo o que tu quiseres. Antes de prosseguir, é importante nós pontuarmos aqui, meus irmãos, que quando nós falamos de dependência e independência, parece que ser dependente é algo ruim, mas Deus nos criou para sermos dependentes. O Adão e Eva, quando foram criados, eles foram criados nessa condição. Quando o pecado entra no mundo, qual é a ilusão do pecado? O que é que Satanás diz a Eva? Olha, se tu comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente tu serás como Deus, né? Ou seja, tu terás a independência de Deus, tu não precisarás mais estar sob as ordens de Deus, porque agora você será independente. Mas aí Deus vem, se encarna aqui em Cristo Jesus para nos levar de volta à dependência de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para o seu coração: o seu coração e o meu coração, nós somos inclinados à independência, a viver e a fazer as coisas como nós queremos, como nós bem entendemos e não como Deus quer. É uma inclinação, é uma força que atua no nosso coração para isso. Mas Cristo Jesus, através do Espírito Santo, faz o quê? Ele nos leva de volta à dependência de Deus. E Ele nos leva, nos ensinando a orar e a dizer: Senhor, tenhas misericórdia de mim. Senhor, provê o pão sobre a mesa. Senhor, livra-me do mal, livra-me da tentação. Quando nós oramos, nós estamos exercitando a humildade. Se bem que tem pessoas que oram, mas não são humildes. Pessoas que oram e dizem: tem que fazer assim como eu quero, as coisas são como eu quero. Oração, irmãos, requer de nós humildade, porque a oração verdadeira é uma oração de dependência. É um filho se dirigindo ao pai, dizendo: Pai, me ajuda, papai, me abençoa. Papai, tu podes fazer isso, então faz, Senhor, a tua vontade, me faz entender a tua vontade. Irmãos, os discípulos, eles estavam discutindo entre si. Esse episódio que nós acabamos de ler aqui, eles estavam em Cafarnaum e havia uma discussão entre eles sobre quem era o maior no reino dos céus, Quem era o maior? Era uma discussão que revelava um interesse deles de ser alguém de destaque no reino dos céus, que aqui entenda-se como sinônimo o reino de Deus. Ou seja, eu imagino eles conversando um com o outro, dizendo bem assim: olha Pedro, olha João, o maior eu acho que sou eu, não é você. E o outro dizendo: eu preciso saber o que fazer para assumir o lugar maior no reino dos céus. Meus irmãos, a lição que Jesus ele dá então aos seus discípulos, para ensinar a eles algo que eles ainda não compreendiam, que era o caminho para a grandeza, Jesus utiliza uma criança. E naquele encontro com aquela criança, que a Bíblia não diz o nome, não diz a idade, apenas diz que era uma criança, Jesus ilustra para os discípulos o que é que eles precisam ser. E nessa ilustração que Jesus traz aos discípulos, ele revela a grande lição que eu quero que você aprenda juntamente comigo nessa noite. Que a nossa grandeza está na humildade. Que como filhos de Deus, como cristãos, nós somos realmente grandes, maiores no reino dos céus, quando somos humildes, quando nos tornamos servos uns dos outros, servos de Deus e dependentes de Deus. Meus irmãos, Jesus usa a simplicidade e a dependência de uma criança para revelar o que era necessário para ser grande no reino dos céus. Se você tem filho, neto, sobrinho ou uma criança, já conviveu com criança por um certo tempo,
certamente você vai entender a lição que Jesus está trazendo aqui com muita clareza, porque criança tem muito a nos ensinar. E aí, Jesus, vendo aquela discussão dos discípulos, Jesus passa a corrigir os seus discípulos, e a correção que Jesus dá nos discípulos revela algumas lições, que eu queria que você observasse comigo aí no texto. Deixe sua Bíblia aberta e acompanhe conosco. Primeiramente, a primeira lição que aqui nós podemos perceber, irmãos, é que a grandeza no reino de Deus é diferente da grandeza segundo o mundo. No versículo de número 1, diz assim, observe aí: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Quem é que faz a pergunta? Os discípulos. Qual é o conceito que eles têm de ser maior, de ser grande? O conceito que os discípulos tinham de ser grande era um conceito mundano. Na sua época significava ser alguém que tinha poder, que estava sentado num trono, que tinha lá um séquito de seguidores, que os servia e que o fazia à sua vontade. Então, provavelmente aqui, o que Jesus via no coração e na discussão daqueles discípulos era uma mentalidade que não era a mentalidade do reino, porque embora eles queriam ser grandes, mas para eles ser grande, ser o maior, significava ter outros ao seu redor lhe servindo, outros que eles pudessem dar ordem e dizer: olha, tem que ser assim porque eu sou o maior na hierarquia do reino de Deus. Meus irmãos, os discípulos queriam saber quem era o maior. Em outras palavras, quem era o chefe dos demais. Quem era o chefe dos demais. E essa mentalidade é uma mentalidade mundana. Essa não é uma mentalidade do reino de Deus. Porque no reino de Deus, meus irmãos, ser maior não é ter pessoas ao nosso redor para nos servir. Ser maior no reino de Deus é ser servo. Ser maior no reino de Deus é olhar para as necessidades daqueles que Deus tem colocado ao nosso redor e buscar satisfazer essas necessidades para que a glória de Deus seja vista através de nós. Meus irmãos, o grande segundo o mundo é aquele que é servido, que é capaz de fazer grandes realizações, que tem poder, que pode dizer: olha, eu quero isso, e as coisas acontecem. Este é grande segundo os padrões do mundo. No reino de Deus, irmãos, no reino dos céus, não é assim, é completamente diferente. Irmãos, quanto mais autossuficiente alguém se acha no reino de Deus, menor ele é no reino de Deus. Quanto mais nós nos achamos capazes pelas nossas competências, pelas virtudes que temos, pelas qualidades que a gente sabe que tem, e acha que isso é suficiente, menor seremos. Nós não chegaremos ao patamar que Deus quer que a gente busque, que a gente chegue. Meus irmãos, a grandeza no reino de Deus começa pela a total entrega da vida a Deus. Estava lá uma multidão ao redor de Jesus, querendo seguir os passos do Mestre, seguir a Ele, e Jesus então confronta a decisão daqueles que queriam seguir a Ele. Jesus diz o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, vocês querem me seguir? Comece a esvaziar o coração de vocês. Coloque agora a minha vontade, a vontade do Pai como prioridade na vida de vocês. Meus irmãos, quando Jesus fala isso, Jesus está falando para nós fazermos o que em termos práticos? Para que a gente busque a vontade de Deus como prioridade, para que a gente anule o nosso querer, para que a gente se torne de fato servos de Deus e diga: Senhor, é a tua vontade sobre mim. Meus irmãos, como uma semente que só produz fruto se cair na terra e morrer, assim também é que nasce a grandeza de Jesus em nós. Quando nós morremos, quando a nossa vontade morre, então nós somos capazes de gerar fruto. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 12, versículo 24. Veja como Jesus, ele ilustrou isso de uma forma tremenda. Eu gosto muito dessa passagem, ela nos fala muito dessa humilhação que é necessária em nossas vidas. Diz assim, João
capítulo 12, versículo 24 e 25. Diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Lá no interior, eu lembro muitas vezes minha mãe plantando mamão. Ela pegava as sementes de mamão, colocava no sol e deixava a bicho secar, o sol secar a semente. Quando ela ficava bem seca mesmo, né, que aí era o sinal de morte, aí ela estava pronta para ser plantada. E aí a árvore, né, crescia, e aí o pé de mamão crescia. Meus irmãos, Jesus está falando aqui acerca dele, mas ele está falando também acerca de nós. Se queremos de fato ser grande no reino de Deus, é preciso morrer, é preciso fazer a nossa vontade morrer. Ah, pastor, mas eu não tenho que fazer algumas coisas, eu não tenho que mostrar a minha capacidade. Tem, mas segundo a vontade de Deus. Tem, mas não confiantes nela, porque enquanto a nossa vontade não morrer, a gente não vai conseguir frutificar. Meus irmãos, se queremos ser grandes no reino de Deus, precisamos mudar os padrões de sucesso que o mundo tem nos ensinado. O mundo tem ensinado a você passa boa parte do seu tempo ali assistindo TV, lendo, e você sabe que o mundo tem seus padrões, e os padrões que ele quer inculcar na nossa cabeça, que o padrão de sucesso é ter um status X. Então esse é o padrão de sucesso, né? E às vezes a gente está trazendo isso para o meio da igreja, para os nossos relacionamentos, para as atividades que a gente realiza, né? Ah, mas eu fiz tão bem, ah, mas eu fiz tão pouco, e a gente fica naquela coisa como se o nosso padrão de sucesso fosse o mesmo padrão do mundo. Meus irmãos, no reino dos céus, a grandeza é sinônimo de ser cheio de Cristo. Uma pessoa grande de verdade é uma pessoa em que a sua vontade está submissa à vontade de Cristo. É aí onde ocorre a morte e a anulação, porque não é mais a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor, que é custosa, que custa demais para a gente, porque a gente vai ter que fazer coisas que são contrárias à nossa natureza, porque a gente vai ter que perdoar aqueles que nos ferem, porque a gente vai ter que abrir mão da nossa vontade para o bem daqueles com quem nós temos convivido e Deus tem nos dado a oportunidade de abençoar. Meus irmãos, Jesus é a semente que morreu para frutificar, e você está em Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo Jesus. Então, a primeira lição que Jesus aqui mostra aos discípulos é que a grandeza do reino de Deus é diferente da grandeza do mundo, segundo o mundo. Então a gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa entender o que é que o mestre tem a ensinar. E ele prossegue então nos dando uma segunda lição. E em segundo lugar, a grandeza no reino de Deus requer humildade. A grandeza, ser grande é ser pequeno no reino de Deus. Ser grande é crescer, não para cima, para que eu seja visto, mas para que Cristo seja visto em mim. Meus irmãos, Jesus ilustra essa lição com a imagem de uma criança. E aí observe no versículo 2 e 3, Mateus 18, versículo 2 e 3, diz assim a palavra: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, observe aqui, e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Eu queria destacar para vocês algumas coisas aqui. Diz no versículo 2 que ele chamou uma criança e colocou-a no meio de quem? Dos discípulos. Só que lá em Marcos capítulo 9, versículo 36, não diz apenas que Jesus colocou a criança no meio. E aí a visão dos evangelistas, dos escritores dos evangelhos, elas se complementam.
E aí lá em Marcos capítulo 9, versículo 36, diz que Jesus, além de colocar a criança no meio, Jesus fez um ato para os seus discípulos. Então, no ato que Jesus vai fazer, ele também vai estar ensinando. E qual ato foi esse? Jesus pega a criança e bota a criança no colo. Bota a criança no colo. Jesus vai até aquela criança, eu imagino a criança abrindo os braços e se entregando a Jesus, e Jesus então colocando aquela criança, abraçando aquela criança no seu colo. Meus irmãos, esse ato de pegar a criança e colocar no colo, também está comunicando a lição que Jesus quer ensinar aos seus discípulos, porque ele vai dizer que os discípulos eles precisam ser como crianças, que eles precisam ter a dependência da criança. Detalhe, olha que gesto, que lição poderosa, ele comunica através do gesto, a criança com os braços estendidos e ele pegando a criança no colo. O que é que Jesus está dizendo? Vocês precisam ser dependentes de Deus, vocês precisam pedir a Deus, vocês precisam se voltar para Deus e dizer: Senhor, me pega nos braços, Senhor, a minha vida não é minha, a minha vida é tua, Senhor, me coloca nos braços, me dá a segurança não dos meus recursos, me dá a segurança que só os teus braços é que podem dar. Mas eu quero destacar para você uma coisinha aqui ainda nessa passagem, porque ele diz assim no versículo 2 ainda, lá no meuzinho, no versículo 3 melhor dizendo, ele diz assim: se vocês não se converterem. Aí você diz: e os discípulos não eram convertidos não? Aqui o texto não está falando de salvação, ele está falando de mentalidade. A conversão que Jesus quer aqui dos discípulos é que os discípulos mudem a maneira deles pensarem. Aquilo que eles estavam pensando sobre o maior no reino de Deus era a mentalidade que Jesus queria que os discípulos mudassem. E Jesus ele coloca uma condição, ele diz: se vocês não se converterem, vocês não entrarão no reino dos céus. Observe, entrar no reino dos céus. Com uma mentalidade mundana, você não vai chegar nem na porta do reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, é necessário que a mentalidade seja mudada. Você pode entrar na igreja, você pode participar de um grupo de louvor, você pode pregar a palavra, dirigir culto, ser um pastor, um diácono, um presbítero, você pode ser tudo isso, mas para entrar no reino de Deus, é preciso ser como uma criança. E aí lembra do gesto da criança: vem, e a criança vai, me leva, me conduz, a minha vida agora está nas tuas mãos. Irmãos, o que é que Deus quer? Para que sejamos de fato grande, dependência dEle. E dependência dEle é a mesma coisa de humildade. Dependência dEle é a dependência que a criança tem do adulto que pega no colo. É o que Deus quer de nós, que nós sejamos cada vez mais dependentes dEle. Meus queridos irmãos, a nossa grandeza deve estar na dependência. E como falar de dependência é difícil, quando nós somos todos os dias instigados a sermos cada vez mais independentes, fazendo as coisas sem levar em consideração quem está conosco, né? Independentes de Deus, porque as decisões que passamos o dia tomando, sequer oramos e pedimos: Senhor, me dá uma luz, me dá uma direção. Nós precisamos voltar a ser dependentes, e eu sei o quanto isso é difícil para nós. Eu particularmente, irmãos, muitas vezes no meu dia eu me pego: Senhor, como eu quero ser dependente das minhas forças. Irmãos, e todas as vezes que eu penso assim nas obras que eu tenho para realizar, como eu me sinto cansado, como eu me estresso. Se eu for colocar, quando eu coloco lá no papelzinho lá o que eu vou fazer no dia, e se eu for achar que aquilo ali vai acontecer exatamente daquele jeito, porque eu posso fazer, meus irmãos, quando eu chego no fim do dia, eu estou exausto. Mas eu já aprendi uma coisa, que eu preciso ser mais dependente de Deus. E eu olho para aquela lista toda do dia que eu tenho para fazer, sabe o que é que eu digo? Eu sei que vai dar certo, Senhor, eu sei que Tu vais abençoar.
E Deus toda vez abençoa, irmãos. E Deus toda vez me faz chegar no fim do dia ainda com vigor, ainda com energia. Sabe por quê? Porque eu busco ser dependente do Senhor. No seu perfeito, tem dia que não tem jeito, irmãos. Tem dia que eu estou estressado. Aí quando estou estressado, aí Deus me lembra como você quer depender das suas forças. Como você quer fazer as coisas segundo o que você quer. Irmãos, nós precisamos descansar nos braços do Pai. A nossa dependência, ela é reveladora, ela revela algo, ela diz algo. Quanto mais dependente de Deus nós somos, irmãos, mais essa dependência revela o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque quando eu me vejo bem pequenininho, diminuto diante do meu mundo de tarefa que eu tenho para realizar, então Deus é quem realiza por mim. E eu posso dizer: Senhor, foi Tu quem fizeste, não foi eu. Foi Tu quem realizou, não foi eu. Meus irmãos, a nossa fragilidade revela o poder que vem de Deus. Isso só é possível quando nós abrimos mão de nossas forças. Quando nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, como eu sou pequeno. Agora você pensa que é facinho dizer isso? Você pode até proferir algumas palavras, mas eu digo aqui dizer fazer isso seria melhor. Você pensa que é fácil fazer isso? Não, meus irmãos, não é. Porque você vê lá a situação diante de você e você quer fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo aqui também, não me entendam mal, estou dizendo que você vai ficar com as pernas para o ar, não vai fazer mais nada, deixa Deus fazer. Não, é fazer o que você tem para fazer, certo da grandeza da obra que você tem para realizar, mas dizer: Senhor, é Tu quem realiza, é Tu que faz, é o Senhor quem faz. E quando então nós nos relacionamos com Deus dessa forma, nós podemos chegar ao fim do dia e glorificar a Deus dizendo: Senhor, eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Às vezes eu digo a Mirelle isso, eu digo: Mirelle, eu pensava que hoje a gente não ia dar conta de tudo isso não, mas demos. Porque somos bons? Não, nada disso. Porque somos dependentes de Deus, porque descansamos o nosso coração no Deus. Trabalhamos sim, fazemos sim, mas fazemos com o nosso coração confiantes no Deus que está conosco, no Deus que cuida de nós. Meus queridos irmãos, isso só será possível quando abrirmos mãos das nossas forças e nos entregar por completo a Deus. Lembra da lição de Jesus: vem, criança, eu vou. A gente precisa se entregar nos braços do Pai. Então, meus irmãos, a segunda lição aqui de Jesus é que a grandeza no reino de Deus requer humildade. Ser grande no reino de Deus requer humildade, e humildade é dependência. Humildade é nos lançar nos braços do Pai. Mas Ele ainda nos dá uma terceira lição aqui. E aí Ele vai nos mostrar que a grandeza no reino de Deus resulta em verdadeiro testemunho de Cristo em nós. Nós, como cristãos que ouvimos a Jesus, que a voz dele é a voz de comando da nossa vida, nós damos testemunho de Jesus naquilo que fazemos, quando de fato nós, o que, irmãos? Nós nos tornamos humildes como Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus ele concluiu revelando a lição. Nessa narrativa aqui não há mistério. Veja o que ele diz no versículo de número 4. Ele diz: portanto, o versículo 4 e 5 aí é a conclusão da lição que ele estava dando ali de forma ilustrativa com aquela criança aos seus discípulos. E aí ele diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, olha o modelo, criança, dependência, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. No reino dos céus. E parece que, não sei se você percebeu aí comigo, mas parece que Jesus está falando de uma certa gradação até a entrada no reino dos céus. Porque ele começa dizendo o seguinte: se vocês não se converterem, não mudarem a mentalidade de vocês, vocês não entrarão no reino dos céus. Mas aí agora ele diz: se vocês se tornarem como crianças, já dentro do reino, vocês serão
maiores no reino de Deus, no reino dos céus. Meus queridos irmãos, qualquer outro caminho é um atalho para a carnalidade e mundanismo. Qualquer outro caminho que revele para você um caminho de grandeza no reino de Deus, diante de Deus, que não seja pelo caminho, muitas vezes estreito, apertado, da humildade, você está trilhando o caminho do mundo, da carnalidade. Você está trilhando um caminho que não foi Deus que abriu, foi o inimigo que abriu mesmo. Meus irmãos, eu estou falando isso e parece que pode parecer que seja algo estranho, mas não é. No nosso meio, muitas vezes, eu me deparo com essa mentalidade do indivíduo que quer ser grande segundo o mundo, agindo como o mundo, querendo pessoas aos seus pés, querendo mostrar serviço na força do braço para tentar ser grande. Não funciona. Não funciona, porque o caminho não é esse. Isso é um atalho, e este atalho, irmãos, não vem de Deus. Mas qual é o caminho que Deus dá, irmãos? O caminho do serviço, o caminho da humildade, o caminho da criança que se lança nos braços do Pai e diz: Pai, faça-se a tua vontade. Meus queridos irmãos, o caminho para crescer no reino dos céus começa pela dependência de Deus. É com humildade que de fato levamos o testemunho de Cristo Jesus. E no versículo 5, para encerrar, ele diz assim: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Volte a imagem lá da criança estendendo os braços e Jesus pegando nos braços. Ele está dizendo: quem receber uma criança tal como esta, que é dependente, que diz: eu preciso de ti. Quem receber, recebe o próprio Jesus. E assim, irmãos, como a criança, nós damos o testemunho de Cristo, quando em nós o que há é a humildade e a dependência de uma criança. Mas como muitas vezes queremos ser adultos, mas como muitas vezes queremos, irmãos, uma independência de Deus, e dizemos: Senhor, eu não preciso de ti, tu estás tão preocupado aí com tanta coisa, mas agora deixa que eu faça sozinho. Meus irmãos, Deus, Ele quer que nós estejamos na dependência dEle, e para que você seja grande no reino de Deus, você precisa ser humilde. Meus irmãos, o que as pessoas veem em nossas vidas? Esta é uma pergunta que nós precisamos nesse momento fazer ao nosso coração, para que a gente avalie se realmente temos sido dependentes de Deus e a humildade tem se tornado patente, visível em nossas vidas. A dependência de Deus, ela deve ser uma marca em nós, assim como a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, como a sua digital, ou quem sabe pelo timbre da sua voz, que só você tem. A humildade também precisa ser uma marca em nós. Nosso cônjuge precisa ver isso, os nossos filhos precisam ver isso. Irmãos, essa é a mensagem, essa é a virtude que vai abrir as portas para que muitos nos ouçam, que vejam quanto somos dependentes de Deus. Irmãos, a humildade deve reluzir em nossas ações para que a glória seja de Deus. O verdadeiro testemunho de Cristo é visível se a humildade estiver em nós. Pregue a Bíblia sem humildade, cante sem humildade, ore sem humildade, dirija um culto sem humildade, e você vai ver que não tem poder, Meus queridos irmãos, está na hora da gente avaliar as nossas motivações. A mensagem nessa noite é para que a gente questione o nosso coração, né? Será que temos sido realmente humildes? Será que temos buscado o lugar de servo, essa dependência de Deus? Se queremos agradar a Deus e nos tornar grandes no seu reino, precisamos descer e nos tornar servos dos nossos irmãos. Você vai ser grande. Deus vai dizer: eu tenho prazer na sua vida, meu filho e minha filha, quando Ele vê em você a humildade de Cristo Jesus.
Precisamos, irmãos, depender de Deus, como uma criança depende dos seus pais, como uma criança que sabe que não tem como pegar algumas coisas porque eles são muito altas, porque muitas vezes coisas grandes aparecem e elas se apavoram e elas precisam de alguém com mais força, mais poderoso para poder socorrê-la. Assim precisa ser o nosso coração dependente do Senhor. Cuidado com o pecado do orgulho. Santo Agostinho disse uma coisa muito interessante. Santo Agostinho, ele percebeu muito bem o pecado no seu coração e ele entendeu que a fonte de todo pecado está na inclinação natural que nós temos de nos achar melhor do que os outros. E o que é isso? Orgulho? Orgulho. Agostinho percebeu e disse com muita razão que todo pecado se origina daí. Se origina daí, por essa inclinação de que nós somos melhores do que o outro, e para sermos bons precisamos nos comparar com o outro e dizer, não, mas a minha casa é melhor, mas eu prego melhor, mas eu canto melhor, mas eu faço isso e aquilo melhor do que os outros. E isso se torna um problema, né, meus irmãos? Não se engane não, e nem saia achando aqui que isso é um problema só do pastor, é seu também. O orgulho está aí dentro do nosso coração. Portanto, cuidado com o pecado do orgulho no seu coração, porque ele vai te impedir de ser grande, porque ele vai ser um peso contrário à grandeza no reino de Deus, porque para ser grande no reino de Deus é preciso ser humilde, é preciso que a humildade de Cristo esteja em nós. Portanto, meus queridos irmãos, peçamos poder ao Senhor, poder para lidar com o coração orgulhoso. Clamemos a Deus que nos faça todos os dias cada vez mais dependentes dEle e dizermos, Senhor, eu não sou nada, dependo de Ti, faz a Tua obra em mim, e assim eu vou lhe garantir uma coisa, você será grande. É dessa forma que a nossa grandeza ficará notória diante das pessoas e sobretudo diante de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude no caminho da humildade, no caminho da humildade. Que Deus nos ajude, amém? Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração nesse momento. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra, ela perscruta o nosso coração. A Tua palavra, Senhor, vai até no mais profundo do nosso ser e da nossa alma, revelando as nossas falhas, as nossas fraquezas, e abrindo também os nossos olhos para perceber o caminho que Te agrada, o caminho que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nessa noite o Senhor nos falou da humildade, e é por meio da humildade, Senhor, que seremos grandes, maiores de fato no Teu reino. E eu Te peço, ajuda-nos, Senhor, dá-nos o Teu poder, para que o orgulho ou qualquer outra coisa, Senhor, não pese mais do que o desejo que temos de nos parecer com Cristo, de sermos servos de Cristo e servos dos nossos irmãos. Pai, seja com a Tua igreja, aplica a Tua palavra e que nós saiamos daqui com a certeza de que ouvimos a Tua voz. Eu Te peço assim, leva-nos agora para os nossos lares em segurança, dá-nos uma noite de descanso e um dia amanhã maravilhoso, coberto com a Tua proteção. Assim eu Te peço, Te oro e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre.